Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje é sexta-feira, gente, dia de aula de História. Nós vamos começar com a nossa correção do conteúdo anterior, tá bom? Tô morrendo de saudade de vocês. Vamos lá. Página 25, número 1. Complete o texto corretamente. Historicamente, o ser humano é um ser que se desenvolveu e se organizou em sociedades. Essa organização só foi possível graças à coesão de pensamentos permitida pela comunicação, não é isso? Sem comunicação, como que nós... a palavra diz, né? Comunicação, comunicar, transmitir, entrar em contato, conhecer, né? Então, a comunicação é a base de muita coisa. Número 2. Acredita-se que as primeiras formas de comunicação dos ancestrais dos humanos foram cartas, esculturas e telegramas, cartas, sinais de fumaças e tambores, desenhos, esculturas e gestos, desenhos, internet e memes. A última a gente sabe que não, né, gente? Então, desenhos, esculturas e gestos, porque nós podemos lembrar, né, da arte rupestre, né, os grunhidos, né, que eles faziam para poder se comunicar, como eu falei na aula. Então, é a terceira opção. Número 3. Como foram desenvolvidos os indícios mais claros sobre a forma de os nossos ancestrais viverem? Nós temos uma resposta aí do gabarito, ó, tá escrito assim. Os indícios mais claros sobre como nossos ancestrais viveram foram desenvolvidos por meio de formas de comunicação, como a arte rupestre. Então, acabei de falar isso agora, né, por causa da questão anterior, e eu falei muito isso na nossa aula, não é isso? Porque eles não sabiam falar, então eles precisavam se comunicar. E às vezes não é a arte, né, a arte rupestre, os grunhidos, os gestos, não eram apenas também para se comunicar com alguém, para se comunicar também com a natureza, com ele próprio, né, com o próprio eu, para demonstrar os sentimentos, para externar, né, pensamentos e vontades. Porque até hoje, se você está irritado, se você está chateado, o que a gente faz? A gente chora se está triste, a gente chora de alegria, a gente grita quando está irritado, a gente faz assim quando está com raiva. Então, assim, isso é desde sempre, isso a gente sempre carregou desde a ancestralidade, porque é um meio de externar sentimentos também. Então, precisamos deixar isso claro, que a questão dos grunhidos, da arte rupestre, não era apenas para dizer algo para alguém, entendeu? Podia ser algo... apenas um desabafo, digamos assim, vamos usar essa palavra, né? Um desabafo, externar algo que estavam sentindo. Número 4. O que é arte rupestre? Está escrito assim no gabarito. São pinturas em cavernas que carregavam significados diversos, desde diários e desenhos ritualísticos para atrair boa sorte na caçada. Também falei sobre isso na explicação, não foi? Que a arte rupestre é exatamente isso. Eram desenhos feitos nas paredes, né? E tinham vários significados. Um deles eu acabei de falar agora também, externar os sentimentos, as vontades e pensamentos. Vamos lá. Página 26. Número 5. Com suas palavras, descreva. Então, essa atividade nós já percebemos que é resposta pessoal. Porque se é com suas palavras, só quem vai poder descrever isso é você. Mas aqui o livro nos proporciona algumas sugestões de resposta. Então vamos lá. Letra A. Comunicação gestual. Uma comunicação não verbal que usa gestos, sinais ou mímicas para transmitir ideias, sejam elas simples ou complexas. Então, gestual, o nome já diz, ó, gestual, vem de quê? De gestos. Não é isso? Não vem de palavras, não é verbal, não vem de pronúncia, né, palavra, é gestos, é um outro meio de comunicação. Letra B, comunicação falada, olha o nome, falada, é a comunicação do diálogo, é aquela que nós falamos, verbalizamos, está escrito assim no gabarito.
Sugestão de resposta. A comunicação verbal que acontece por meio de sons produzidos pela nossa fala. Esses sons, gente, são chamados de quê? Vamos voltar lá na aula de português. Ó, que acontece por meio de sons produzidos pela nossa fala, fonética. Não é isso? Então vamos lá, letra C. Voltando. Gente, por isso que é importante, quando vocês forem aprender algum conteúdo da língua portuguesa, que nem o último conteúdo que foi na semana passada, língua portuguesa, sílaba tônica, RR, da semana retrasada, enfim. Qualquer conteúdo é importante que vocês não saibam apenas escrever. Porque vocês olharem e copiarem é mecânico. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Vocês têm que ter noção do que vocês estão escrevendo. E para isso a fonética é muito importante. Por isso que vocês precisam entender o som das coisas para compreender a mensagem que aquilo quer transmitir. E aqui está dizendo, olha, acontece por meio de sons produzidos pelas nossas falas. Se eu chegar para vocês e fizer assim... Eu emiti sons, mas você entendeu? Não! Não, você não entendeu porque não faz sentido. Não tem sentido, não tem contexto, não é surreal, não dá para entender. Agora, se eu falar assim, eu amo vocês e morro de saudade da nossa rotina. Olha quantos sons eu emiti numa só frase. O que são os sons? As sílabas, né? Cada sílaba tem um som diferente e elas unidas formam palavras. E aí sim, a partir dessas palavras organizadas numa frase, nós conseguimos dar contexto e sentido para alguma mensagem, não é isso? Então vamos voltar aqui para o conteúdo de história. Comunicação visual. O nome já diz, ó, visual. É aquilo que nós olhamos, aquilo que nós enxergamos, que nós vemos. Está escrito assim, sugestão de resposta. Uma das mais antigas formas de comunicação não verbal. Acontece por meio de símbolos, desenhos ou imagens. Então vamos lá, por meio de símbolos, nós podemos observar na matemática, por exemplo, né? Quando vocês olham esse símbolo aí, o que vocês imaginam? O que vocês imaginam não, o que vocês sabem. Que é o sinal de mais, não é isso? É o sinal da soma. E se eu mostrar esse símbolo, símbolos diferentes, vocês vão saber que aquele ali é subtração, aquele ali é divisão e aquele ali é multiplicação. Por quê? Porque essa comunicação visual é a memória fotográfica. Você olha, né, a imagem, você denomina ela de alguma forma, você dá sentido para ela, dá uma função para ela e você vai entender que toda vez que você vê esse sinal, que você vê esse símbolo em algum lugar, o significado que ele tem. Desenhos. Desenhos é que nem a arte rupestre, pode externar milhões de coisas, desde sentimentos até acontecimentos ou apenas mesmo transmissão de alguma coisa. E as imagens. Um exemplo de imagens que eu posso dar para vocês são os livros que não tem escrita, gibis, tirinhas, que tem apenas o desenho e que nós fazemos o quê? O letramento, né? Nós olhamos aquela sequência de imagens e dá sentido para aquilo ali. Aquilo ali forma uma história apenas pela visualização, pelas imagens. O desenho Tom e Jerry, por exemplo, não sei se vocês assistiram, se vocês gostam, é um desenho que a maioria deles não tem fala, né? É só sons e tudo mais. E nós entendemos tudo, não é isso? Nós assistimos, entendemos mesmo que eles não falem nada. Porque as imagens, seguindo uma determinada sequência, o que elas fazem? Elas trazem sentido e contexto para uma história. Letra D. Comunicação escrita, ó, escrita, escrever. Já lembra o quê? Carta, telegrama. Vamos ler aqui. Sugestão de resposta. Comunicação verbal que acontece por meio de símbolos que representam fonemas, que são os sons que fazemos quando falamos. Então, em vez de nós falarmos a palavra e a pessoa escutar, nós vamos escrever e a pessoa vai ler. Mas o sentido será sempre o mesmo. Letra E. Comunicação virtual. O que é virtual? Isso aqui, ó. Esse bate-papo que a gente está tendo é um exemplo de comunicação virtual.
Então, ó, é um dos tipos mais novos de comunicação. Acontece em dispositivos eletrônicos geralmente conectados entre si pela internet. Então, nossas aulas remotas e o nosso encontro diário é feito através desse tipo de comunicação, ok? Página 27, número 6. Nem todas as pessoas têm acesso a essas tecnologias. Ainda é bastante comum ver alguns locais sem acesso à internet ou até mesmo energia elétrica. Escreva com suas palavras sua opinião sobre esse fato, apresentando possíveis soluções. Então aqui, gente, a resposta é muito pessoal, realmente vocês têm que escrever com as palavras de vocês e eu, nesse caso, não posso influenciar vocês, não é isso? Então aí cada um deu a sua resposta. Quem me enviou a foto eu vi, dei o visto e tá tudo certo. Número 7. Das formas de comunicação que estudamos, qual delas é a sua favorita? Cite e desenvolva um texto sobre algumas maneiras favoritas de usar essa comunicação. Também é você que vai ter que me dizer qual é a sua favorita, eu não posso responder isso por vocês, ok? Então essa foi a nossa correção, agora vamos para a aula do dia, tá bom? Um beijo. Amo vocês.